Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre relatório de termografia, como elaborar o relatório de termografia, mas também nós vamos já fazer um treinamento sobre o software de pós-processamento do termovisor Rotec HT8, ok? Muitos me perguntam como é que tem que ser um relatório de termografia, é uma dúvida constante nos treinamentos de termografia, como é que eu devo elaborar um relatório, o que deve conter no relatório. E a gente vai utilizar já como base de treinamento operacional do termovisor HT8, Rotec HT8, o software de pós-processamento. O software de pós-processamento é aquele software que você faz a imagem termográfica ali no termovisor, tira essa imagem, coloca ali no seu notebook, no seu computador e abre um software dedicado àquela marca, modelo e fabricante do termovisor, e aí você consegue colocar cursores, mudar o palette de cores, né, e fazer o relatório. Então esse é o software de pós-processamento, ok? Bom, mas primeiramente, né, deixa eu mostrar aqui para vocês o equipamento que a gente vai ter como base. Como base aqui, que é o equipamento termovisor HT8 da Rotec, tá? É um equipamento que ele tem 384 por 288 pixels. A gente fala pixel, mas quem faz treinamento com a gente sabe, né? E pixel não é o nome correto, são mais de 110 mil sensores em um detector UFPA. Tá? Então, um detector UFPA com mais de 110 mil sensores. A gente fala pixel, né? Porque a gente está acostumado com esse termo. Então, é um equipamento compacto, muito resistente, todo tecnológico, touchscreen. Equipamento que hoje tem o melhor custo-benefício aí do mercado. Equipamento que ele possui uma proteção, um light shield, que é uma proteção para a incidência do raio solar, da iluminação solar quando você está fazendo inspeção em local aberto. Então, para você enxergar o display, né, perfeitamente o display. E ele tem como conectar com o computador, ele tem um menu muito facinho de utilizar, bem intuitivo. Ele possui lentes teleobjetivas aqui, que é o ideal. Você compra um termovisor para linha de distribuição, para subestação, é o correto você comprar um equipamento com lente teleobjetiva, tá? E o equipamento que está aqui as suas características, 384 por 288, tá? Então tem um IFOV aí capaz de você fazer uma inspeção numa subestação, capaz de você fazer uma inspeção numa linha de distribuição aérea. Então é um equipamento bem robusto e com várias aplicações. Para quem tem esse equipamento e quer saber a parte operacional do equipamento, né, tem um treinamento aqui bem simples, né? Na nossa página aqui do YouTube, Radartec Engenharia, está aqui o termovisor da Rotec, tá? Câmera termográfica HT8, e você pode utilizar aqui do YouTube para aprender aí como é que manipula esse equipamento, quais são as configurações básicas do equipamento de termografia. As configurações básicas dos equipamentos de termografia são iguais para todos. Difere como é que cada fabricante organiza seu menu, né? E você vai chegar nos pontos corretos, nas variáveis corretas, para você parametrizar esse termovisor para ele não cometer erros de leitura, tá ok? Então aqui está o operacional do equipamento no nosso canal do YouTube, Radartec Engenharia.
E nós vamos falar, então, nós iremos falar, então, do software de pós-processamento. O software de pós-processamento, o software de geração de relatório, é justamente esse aqui, ó, o IR Reporter. Cada fabricante, cada modelo, às vezes, de um fabricante, ele possui um software próprio, tá? Você não tem um software genérico. Até existe software que abre várias imagens termográficas de fabricantes diferentes, mas, via de regra, cada um tem seu software. Cada fabricante tem seu software e, às vezes, no mesmo fabricante tem modelos diferentes, são softwares diferentes, tá? Então, se você tem marcas diferentes, consequentemente, você vai ter softwares diferentes. Para gerar, vamos falar aqui, ó, para vocês, ao vivo e a cores aqui, mais próximo aqui de vocês, né? Vou mudar aqui, ó. Sei lá. Esse aqui é o software de pós-processamento. Só vamos cancelar aqui de novo, a gente abrir. Sei que a gente estava todo mundo me vendo o software e não estava. Então, esse aqui é o IR Reporter. Ok. Agora, vamos cortar de novo aqui para vocês. Agora sim. Tá. Então, assim, muitos me perguntam como é que faz um software de relatório de termografia. Ok. Primeira parte que você precisa entender de um treinamento, desse treinamento é o seguinte: como é que você vai montar esse software? Então, você precisa entender que quem recebe um relatório, ele precisa entender esse relatório. Fechado? Tá? Então, você está fazendo as imagens para você, faz todo sentido do mundo ter uma imagem termográfica ali no conector, num painel elétrico, beleza, faz todo sentido do mundo. Mas quem recebe essa imagem, quem vai fazer a correção daquele ponto com a anomalia térmica, será que ele sabe exatamente qual painel, qual fase, entendeu? Qual é o conector? Então, precisa se colocar na pessoa que recebe esse relatório para falar assim: poxa, estou recebendo isso aqui, eu estou entendendo perfeitamente aonde que é o problema, quais são os problemas e qual é a criticidade do problema. Esses já são pontos importantes para você conter no relatório. Aonde você faz, o que é aquele componente que está fazendo inspeção e qual que é o teu diagnóstico ali. Beleza, no caso, a anomalia térmica para a termografia. Mas isso tem que conter outras informações. Por exemplo, cliente. Tá? Senão você faz um papel ali, passa 2, 3 anos de quem que era aquele relatório. Cliente, qual a unidade, quem solicitou, quem acompanhou. Tá? Beleza? Por que mandou fazer esse relatório? Então, OS, o pedido, o motivo, beleza? Um outro ponto extremamente importante: qual equipamento você utilizou? Tá? Esse equipamento está calibrado? Sim, não, validade da calibração, é interessante você colocar isso. Que mais? Condições ambientais e operacionais, carga, temperatura ambiente, se por acaso tem muito vento. Então, o que te atrapalha para fazer a inspeção termográfica? Puxa, cheguei aqui e o que eu quero fazer, aonde eu quero, o objeto que eu quero fazer a inspeção termográfica é extremamente reflexível. A gente sabe que não dá para fazer termografia quer dizer, até dá, tem técnica para fazer isso, né? Mas ambiente componentes, objetos extremamente polidos, é complicadíssimo para termografia, né? E basicamente é isso. Então, assim, quem solicitou, o que você utilizou, condições que estavam ali no local para fazer a inspeção, condições operacionais, aonde você fez essa inspeção, o componente, o local, o tag e depois ali teu parecer, né? A tua anomalia térmica, quantos graus. Isso está normatizado, isso tem na norma de termografia quais são as informações que você precisa inserir no relatório. Isso aí é padrão para todos, tá? A gente vai fazer aqui
com base, que já é o treinamento do software do termovisor HT8. Nós vamos fazer aqui uma introdução, né? Primeiramente uma introdução ao software e depois a gente vai fazer na segunda parte a elaboração do relatório em si, como é que ele tem que estar montado. Um exemplo, tá? Não necessariamente precisa ter todos aqueles elementos que eu vou mostrar para vocês. Mais importante, quanto mais simples o relatório, melhor. Quanto mais objetivo, melhor. O negócio de colocar muita florzinha, né? Muito gráfico, coloração, setinha no relatório, eu não acho legal, mas tem gente que gosta, vai de acordo com o freguês, né? Como diria a minha avó. Ok? Então vamos lá. Então estamos aqui no software IR Reporter, né? Instalou, ele às vezes, dependendo do teu Windows, às vezes deixa ali o ícone na área de trabalho, senão você tem que entrar lá na pastinha dele e verificar o executável. Quando você abrir o executável, ele vai abrir essa janela e aí não vai ter todas essas opções. Tá? As opções aqui são os templates que foram criados. Pode ser um template para cada cliente, por exemplo, ou para cada usuário. Tá? São exemplos. Tá? Vai ter só esses três primeiros aqui. A página em branco. Tá? Criar um novo relatório usando um modelo, um template, ou default. Default é um template bem simples que eles têm. Tá? Vamos utilizar a página em branco. Então, dá um OK. E está aqui. Primeira vez que você vai abrir o software, essas barras de ferramentas, elas vão estar todas bagunçadas. Então, você altera ela, posiciona do jeito que você quiser. O software é um software antigo, mas é um dos melhores softwares de termografia. É imbatível esse software. Tem muito recurso, muito legal de utilizar. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer, você não tem ideia de como você vai fazer o relatório, a primeira coisa que você vai fazer, pega um pedaço de papel ali, um sulfite, e você desenha o que você quer no seu relatório. Eu quero uma imagem termográfica, eu quero uma imagem real, eu quero um gráfico, eu quero... Entendeu? As informações que você precisa, cliente. Então você vai fazer um esqueleto no papel mesmo, ou se você já tem um modelito ali em Word, ou você, sei lá, pesquisou na internet, achou um modelo interessante de relatório, imprime aquilo ali e deixa no cantinho, que a gente vai falar depois como é que monta esse relatório, tá? Como é que monta o esqueleto, o template, tá? Mas o software ele funciona da seguinte maneira, tá? Então, você tem uma página em branco, essas linhas aqui, se você quiser trabalhar sem as linhas, você pode trabalhar, tá? Eu gosto de trabalhar com as linhas. E cada ícone desse aqui, você tem uma funcionalidade para o teu relatório. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, por exemplo, é criar aqui uma caixinha de texto, ok? Você pode criar uma caixa de texto aqui e escrever relatório de termografia, tá? Se eu clicar em cima da caixa, tudo que está dentro dessa caixa, posso estar alterando a letra. Eu gosto de trabalhar aqui com Verdana, né? Vamos colocar um 10 aqui, um pouquinho maior, um 14, né? E posso mudar a cor da letra, por exemplo, igual a gente faz lá no Word. Eu posso, por exemplo, deixar tudo em amarelo atrás. Se eu quiser uma linha verde em volta, também consigo, tá? Aumentar aqui a grossura dessa linha também, tá? Então, mais como eu falei, quanto mais simples a coisa, clicar, selecionar, tá? Selecionei, não quero cor, vamos abrir aqui nosso relatório de termografia, beleza?
Aí a primeira parte aqui que eu falei, precisa das informações de cliente, local onde foi feita a inspeção, ponto de inspeção, tipo de material, a fase, carga, as informações pertinentes ao seu trabalho. Aí você pode fazer da seguinte maneira, você pode criar caixinhas, cancela aqui, pode criar caixinhas aqui, tá? E, por exemplo, colocar cliente, ou local, por exemplo, local, e depois você faz uma outra caixinha aqui, tá? E aí você, mais tarde, você vai preencher, né? Se você fizer a inspeção, você vai preencher onde que é. Por exemplo, na subestação, linha de transmissão, linha de distribuição, tá? Aonde que é? Na painel XYZ, você vai colocar aqui o local, beleza? E aí, o que precisa mais? Bom, como a gente está aqui fazendo a coisa bem simples, só para a gente entender como é que funciona, né? O que a gente precisa mais? Justamente a imagem termográfica. Então, a imagem termográfica, você vem aqui, ó, nesse ícone da câmera filmadora aqui, clica nele, seleciona, vamos fazer um quadradinho aqui, ok? E vamos colocar uma imagem termográfica. Como é que a gente coloca uma imagem termográfica aqui, ó? Botão direito do mouse, abrir, vamos achar aqui uma imagem termográfica. Algumas imagens aqui, vou abrir essa aqui, ó. Uma imagem um pouco melhor. Vou pegar essa aqui, ó, por exemplo. Ok, abrir. Está aqui a minha imagem termográfica. Perfeito. Poxa, mas eu queria colocar uma imagem real também, tá? Então você vem aqui, ó, clica no botão direito, nesse ícone. Vou só apagar aqui. Esse ícone aqui, ó, foto, objeto de foto, tá? Clica nele. Arrasta. Ele vai linkar, tá vendo? Aqui não linkou. Ele vai linkar com as imagens termográficas que eu tenho aqui na página. Se eu tiver 2, 3 imagens termográficas, você tem que falar para ele, olha, meu, essa foto é dessa imagem termográfica. Essa outra foto aqui é dessa outra imagem termográfica. Então, como é que você faz isso? Botão direito, settings, imagem, número da imagem infravermelha. Então você tem aqui, ó, imagem número 1. Número 1 aqui, ok? Teria que abrir, vamos lá de novo. Agora foi. Vou atualizar ela. Perfeito? Muito bem. Então temos a imagem termográfica número 1, né? E a imagem real número 1. O que eu preciso mais aqui? Colocar cursores. Eu quero colocar cursores na minha imagem. Então, onde estão os cursores? Onde estão os objetos de medição? Estão aqui, ó, nessa caixinha aqui de ferramenta aqui, ó. Vou arrastar ela para cá para ficar mais fácil, ó. Então, vou colocar um cursor, spot, vem aqui, ó, um cursor. Já tem um pontinho aqui, ó. Eu gosto de trabalhar com área. Tem área quadrada e área circular. Pronto. Tem 2 áreas, um ponto e uma área. Eu quero mais um ponto. Eu quero deletar esse ponto. O que eu venho aqui, ó? Em cima, essa caixa aqui, ó, são tudo pertinentes à análise. Então eu quero deletar, remover, seleciono remover, venho em cima dele, ó, olha como é que muda o cursor, ó. Remover. Puxa, eu quero pegar esse cursor aqui e colocar numa outra fase. Né? Ó, selecionar. Ó o cursor, como é que muda, tá vendo? Ó, que ele fizer um xizinho embaixo, botão esquerdo do mouse, trago ele para onde eu quero, ó. Quero para cá. A área é a mesma coisa, ó. Em cima do mouse, em cima da área, fez um círculo, arrasta ele para onde você quiser. Quero aumentar, ó. Eu posso aumentar, posso diminuir. Perfeito? Tá? Muito bem. E como é que é a temperatura desses pontos?
Então, esse software é bem interessante porque ele faz tudo automático para você. Você só precisa avisar o que você quer. Você vai vir aqui nessa tabela aqui de resultados. Vamos clicar em cima dela. Tá? E vamos colocar ela aqui, ó, por exemplo. Então, eu percebo, ó, imagem termográfica número 1, imagem real número 1. E eu tenho aqui uma tabela de análise número 1. Botão direito, propriedades. O que eu quero nessa tabela? Puxa vida, eu quero, por exemplo, a data e o horário que ela foi criada. Tá? Eu quero uma informação da câmera. Tipo da câmera, número de série. Eu quero, isso aí não é interessante aqui, né? Mas eu quero um parâmetro, eu quero emissividade, isso é importante. Eu quero, por exemplo, temperatura ambiente. No ponto, lógico, eu quero a temperatura daquele ponto. Na área, lógico, eu quero a temperatura daquela área. E tá aqui. A área, vamos pegar aqui, ó, a área aqui, ó. A área máxima 35,5. Puxa, não estou enxergando bem. Dá para aumentar? Dá para aumentar. Está selecionado tudo. Venho aqui, posso mudar essa letra e posso aumentar ela. Se você quiser, pode deixar tudo em negrito ou não está em negrito, né? Então aqui, ó, área 1, temperatura máxima 35,5 graus. Se eu pegar e arrastar ela, ó, vou arrastar, vou colocar ela aqui, ó, menos 9,4 graus. Menos 9, por que deu menos 9? Porque é o infinito além, você está ali na atmosfera, então é negativo mesmo. Mas ponto 1 aqui, ó, 4 graus. Por que está dando 4 graus? Porque está na atmosfera, né? Tá mal posicionado. Vamos colocar ele aqui, ó. Por exemplo, 19,5 graus. Tá? Já está atualizando. Como é que a gente faz para melhorar essa imagem agora? Aqui, ó. Vamos só colocar, ó, esse cara aqui, ó. Como é que a gente faz para melhorar essa imagem? Botão direito em cima dela. Tem duas possibilidades. Escala limites e o ajuste. Escala limite. O que é escala limite? É o ajuste de nível e span. Se você não sabe o que é nível e span, tem que fazer um cursinho de termografia. Preferencialmente com a gente. Tá? Então aqui, ó, já descobriu uma anomalia térmica ali em cima, ó. Então vamos dar um close aqui. Vamos fechar, vamos posicionar aqui, ó. Temperatura máxima nesse ponto 51 graus, né? O cara adjacente tá aqui, vamos olhar aqui, ó, tá com 20 graus. Então uma anomalia térmica aí de 31 graus, né? 30,5 graus, tá? O que a gente consegue fazer mais aqui em cima? Melhorar mais ainda? Dá para melhorar mais ainda. Botão direito. Agora eu vou vir em ajustes, tá? O ajuste, por exemplo, tem um básico aqui, que é o ajuste das cores. Posso mudar as cores. Tá? Posso fazer o isotérmico. E mais que a gente tem aqui, ó. É importante. Eu não quero mostrar a escala. Posso tirar a escala? Posso. Tirei a escala, por exemplo. Tem uma área maior aqui para a gente trabalhar essa imagem aqui no relatório. Eu particularmente, eu acho que tem que ter a escala de cores e a temperatura. O que a gente consegue fazer mais? A gente consegue, por exemplo, mudar essas informações aqui, ó. Parâmetros do objeto, ou seja, a distância, por exemplo. Ah, o cara falou que estava a 1 metro e não estava 1 metro, né? Estava numa distância maior. Ó, aqui a distância, veja só, a distância não está aqui, ó, nessa tabela. Então, cancelar aqui, ó. Propriedades. Parâmetros. Vou achar aqui. Objeto e distância. Ok, ó.
objeto distância 15 metros, tá aqui, ó. Vou vir aqui de novo, ó. Ajustes. Quem fez a imagem falou que estava 15, mentira. Por exemplo, estava 20 metros. Já alterou aqui, ó. Beleza? Tudo bem. Settings, o que a gente consegue fazer mais? Isso aqui é bem interessante, ó. Eu consigo modificar esses nomes. Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma área e um ponto. Tá? A área 1, ela está com o nome de área 01. Então eu vou colocar, por exemplo, objeto, ponto, posso colocar como A1, né? Tá? Aqui, ó, A1, tá? Área 1. O ponto 1, settings, análise, ponto 1, tá como ponto, né? Ponto 1. Então vamos colocar aqui como adjacente, tá? Objeto adjacente. Eu tenho adjacente, ó, área 1, máximo, adjacente, temperatura 20 graus. Já mudou o nome aqui também. Tá? Mas eu quero que a temperatura seja escrita aqui em cima, né? Da área ou do ponto. Análise, área 1, tá com o nome A1. Tem um não aqui, vai ter a temperatura máxima dela. Ok, já deu 51 graus ali. Só que quanto mais informação você coloca, né, às vezes se dificulta ali na imagem. Que mais que a gente consegue fazer? A gente consegue trocar a cor dela, tal, mas tem uma coisa mais importante para fazer, que é o seguinte. Na tabelinha aqui, propriedades, você vem aqui mostrar as diferenças de temperatura da imagem 1 e eu dou um OK. Então eu tenho um ΔT aqui, né, referente às temperaturas e aos objetos. Settings, análise, objeto parâmetro, análise, área 1. Aí eu tenho o que eu quero de referência. Eu quero, por exemplo, o ponto 1, ok. Então já tenho o ΔT aqui, ó, entre a área e o ponto, 30 graus. Tá? Você não sabe o que é o ΔT? Dá um tempinho aí que a gente já vai explicar para você o que é o ΔT e a importância. Basicamente é isso. Poxa vida, legal, né? Aí, eu quero, por exemplo, indicar aqui na foto, aqui, ó, você vê que essa foto aqui está com uma lente poderosa, né? E a imagem aqui visível, ela está com a imagem comum que a gente está enxergando. Você vê o poder de zoom dessa câmera. Poxa, mas eu quero indicar aqui na imagem real aonde que é. Então, eu venho aqui, ó, por exemplo. Opa! E vamos criar aqui uma seta. Porque eu quero que essa seta seja uma seta, por exemplo, de uma outra cor. Uma seta verde. Né? Vamos colocar uma mais grossa. E aí vamos indicar que é aqui, ó. Certo? O que mais que a gente consegue fazer aqui? Bom, eu falei que a gente consegue escrever, né? Colocar as informações fazendo caixinhas, né? Como se fosse igual ali no Word. Mas a gente consegue também fazer as informações através de uma tabelinha de Excel. Tá? Uma tabelinha. Só que é o seguinte, o que você vai fazer? Antes de você criar a tabela de Excel, você tem que criar no papel porque depois fica meio chato de você alterar. Então, cria no papel, pensa o que você quer de informação ali, tá? E aí você cria depois a tabela, com quantas colunas e quantas linhas eu quero. Então, por exemplo, eu quero uma tabela
que vai falar temperatura. Eu quero que automaticamente, tenha essa possibilidade, automaticamente me dê a temperatura máxima do ponto e me dê a data. Automático. E que eu escreva, por exemplo, um nível de criticidade. Então são 3 coisas, né? Temperatura máxima daquele ponto, a data, né? E o nível de criticidade. Três caixinhas. Essas 3 caixinhas, então, eu tenho que ter, na verdade, 6 caixas, tá? Opa, 6 caixas, 6 colunas, né? Mas eu quero somente uma linha, ok? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, temperatura máxima, tá? Aqui eu vou colocar que eu quero a data, né? E aqui eu quero a criticidade. Temperatura máxima, ele que vai dar. Então, aqui, é ele que vai dar essa temperatura máxima. Já vamos colocar aqui numa cor, sei lá. Vou colocar numa vermelho, por exemplo. A data, tá? Ele que também vai dar. Ele quem? O termovisor. Tá? E a criticidade, quem que vai escrever a criticidade? Quem está analisando ali, quem está fazendo o relatório. Então aqui eu quero que a letra seja vermelha. Tá? Bom, aqui nós vamos escrever. Então, se eu clicar no botão direito em cima, propriedades, eu tenho texto ou campo. Tá? Eu quero texto. Um background aqui, eu posso até colocar um cian aqui. Tá? A data, botão direito, propriedades, eu quero um campo. Então, vai conectar com a imagem 1 e objeto 1, por exemplo. O que é objeto? Objeto é tua área, teu cursor. Tá? Então, a câmera informação, não é isso, picture informação, data. Ok, já veio a data. Puta, mas eu quero essa data em outra cor. Pode ser também, vermelho. Temperatura máxima, botão direito, propriedades, campo, conectar. Temperatura máxima do quê? Da minha linha, da minha área ou do meu ponto? Eu quero da minha área. Temperatura máxima da área, 51 graus. Tá? Se eu alterar aqui, eu colocar ela, por exemplo, para cá, menos 11, ó, já atualizou. Vamos voltar para ela onde ela tem que estar. Aqui. Bom? Perfeito? E aqui a criticidade. A criticidade eu vou escrever aqui. Tá? Muito crítico. Por exemplo, eu que escrevo. Fechado? Bom, mas faltou uma coisa importante. O logo da empresa. O logo da empresa existem 2 maneiras de você fazer. O logo da empresa, você pode clicar aqui em logo e vir aqui em cima, vai estar sempre o teu logo aqui, tá? Não quero dessa maneira. Vamos deletar. Eu quero um outro logo, porque cada vez que eu vou no cliente, eu quero colocar o logo do cliente. Não tem problema. Você vem na objeto de foto, clica aqui em cima, propriedades, settings, cancela, abrir, e aí você vai colocar uma imagem qualquer. Então, nós vamos achar uma imagem qualquer aqui. Pronto, esse aqui, uma imagem qualquer. Tá? Não posso estar alterando sempre que for necessário alterar. Caso contrário, deleta, vem no logo, cria um logo aqui. O logo é bem fácil. No diretório, deixa eu só alterar aqui. O logo é bem fácil. No diretório, onde você tem o programa,
onde está o executável, tem uma imagem chamada logo. É uma imagem assim, IR. Tá? Não tem... uma imagem bem simples. Para você criar o seu logo, você pega o logo que você quiser, a imagem que você quiser, salva ela em JPEG e põe o nome logo. Tá? Então, assim, o moral da história, qualquer imagem que tiver o nome logo, a hora que você clicar nesse ícone, ele vai abrir essa imagem. Mas tem que estar ali naquele diretório onde você tem o software. Então dá para incrementar aqui nosso relatório? Dá? Lógico que dá para incrementar, sim. Ter outros parâmetros, né? Então vamos ver outras ferramentas aqui do relatório. Por exemplo, eu posso ter um gráfico 3D. Venho aqui, ó, gráfico 3D, clico em cima aqui da minha página, arrasto, botão direito, Settings, e vou relacionar esse gráfico 3D com a imagem ou com minha área, por exemplo, tá? E aí eu posso criar aqui um gráfico onde exemplifica melhor visualmente o ponto de aquecimento, a anomalia térmica, tá? Essa é uma possibilidade. Qual outras possibilidades que nós temos? Eu posso criar também um histograma referente à área. Tá? Então, esse histograma aqui, ó, Settings, a imagem número 1, e a área que eu quero é da área 1. Aqui está na linha 1, né? Eu quero da área 1, tá? E a coloração que eu quero, uma coloração vermelha. Tá? Então aqui eu tenho o histograma, vou colocar ele mais para cima. Poxa, não estou vendo nada, né? Como ele está selecionado já aqui, vamos selecionar o fundo dele, ó, branco. Tá? E aí eu consigo, por exemplo, seleciono aqui, ok. Vou mandar por aqui, ó, mais fácil. Vou mandar aqui, ó. Aonde você posicionar, você vai ter a quantidade de percentual de temperatura e por pixel, né, por área. Tá? Nosso histograma aqui das áreas. Posso ter mais uma área? Pode ter também, mais uma área. Histograma de mais uma área. O que mais que a gente pode ter? Então já falamos aqui do 3D, do histograma, e eu posso ter um perfil da linha. Eu venho aqui. Criar aqui em cima também, para a gente visualizar junto. Não consigo ver. Está selecionado. E atrás, deixa em branco. Tá? Esse perfil é dessa linha. Se eu, por acaso, andar com a linha, por aqui embaixo, de novo. Então eu tenho aqui, ó, perfil aqui da cruzeta. Tá? Aqui na árvore, e nas fases, né? 3 fases. Eu tenho as 3 fases aqui, ó, perfil, temperatura das 3 fases. E se eu quisesse mais uma linha? Não tem problema, vamos colocar aqui, ó, embaixo na cruzeta. Tá? Não está aparecendo a linha 2, só tem a linha 1. Botão direito, Settings, coloração. Minha linha 1 é vermelha, minha linha 2, por exemplo, verde. Ok? Tá aqui, ó. Verde não, né? Um laranja, né? Settings, coloração, laranja. Tá? Automaticamente já é laranja, ok? Tá? Então já tem aqui a linha 1 e a linha 2. Tá? Mas isso aqui a gente não vai querer. Vou deixar só isso aqui, ó, para ver o que acontece. Feito isso, mais um detalhe que eu posso colocar. A gente colocou aqui esses campos automáticos. Essa tabela aqui, ela é automática, feita nessa
com essa tabela de resultados. Eu tenho a minha tabela aqui, como se fosse do Excel. Eu posso, cada campo desse aqui, ter a propriedade de texto ou campo, né? Aqui é campo, feito automático, aqui é campo, aqui é texto, eu que escrevo. E eu posso ter, né, uma outra opção, que é um campo instantâneo, chama assim, campo automático. Então, o que eu quero nesse campo? Por exemplo, eu quero a área, a temperatura máxima dessa área. Tá? Vamos pôr aqui um Verdana 20, um pouquinho mais, 22. Vamos deixar lá vermelha também, com verde em volta. Vamos aumentar aqui a verde, né? Verde. Agora sim. Tá? Então, se eu tirar essa linha aqui, tem muita coisa aqui. Eu tirar essa linha. Vamos aqui, remover. Clique em cima dela, remover. Clique em cima dela, remover. Na verdade, você vai precisar de dois cursores e uma caixa. Pode ser redonda, pode ser quadrada. Tá? Feito isso, vamos salvar esse template. Eu ainda não fiz o relatório, só montei o esqueleto dele. Save as template. Vou colocar um nome aqui de treinamento. Treinamento. Ok? Salvei. Pronto. Muito bem. Feito isso daqui, você vai para campo, faz as imagens termográficas, faz as inspeções, escolhe todas as informações, pega o teu cartãozinho lá do termovisor, baixa todas essas imagens para o teu termovisor, lembrando que os termovisores normalmente tem uma opção salvar a imagem radiométrica, ou seja, o que é uma imagem radiométrica? Aquela que você consegue colocar um cursor e medir a temperatura, ou salvar ela BMP, JPEG, a opção dos termovisores. Tem termovisor que só salva em formato proprietário, você não consegue abrir no Word ou no Windows, tá? Esse HT8 você pode abrir em qualquer programa do Windows, as imagens. Mas a imagem radiométrica em si, para você medir a temperatura, tem que ser no software próprio dos equipamentos. E aí o termovisor fala assim, ó, tem uma opção, salvar em radiométrico, salva a imagem do Windows, ou seja, você não consegue manipular ela. Você quer que salva a imagem radiométrica e a imagem visível? Sim, tem termovisor que salva as duas juntas, um pacotinho só. No caso aqui do HT8, ele salva separado, se não me engano. Tá? Minto, ele salva no pacote. Tem termovisor que salva separado. Eu quero que salva também o comentário de voz. Também é uma opção. Ter o comentário de voz, se não ter o comentário de voz. Tá? Então, tudo isso você precisa parametrizar no equipamento, porque na hora que você vai baixar essas informações e depois você vai fazer o software, às vezes o que você salvou no equipamento não é compatível com o que você quer fazer no relatório. Então, toma cuidado. Então, vamos voltar aqui. Agora, nós já temos o modelito pronto. Né? Já temos o template pronto. Vamos abrir novo software aqui. A gente salvou como treinamento, né? Aqui. Treinamento. Vou dar um OK. Está aqui nosso modelo. Bom, fiz a minha inspeção, baixei as imagens. O que eu tenho que fazer agora? Botão direito em cima da imagem termográfica. Abrir. Vou achar onde que eu fiz salvei as imagens da inspeção. HT8.
Vou achar uma imagem interessante aqui, ó. É essa aqui, ó. Abrir, tá bem sem foco, não faz mal. Tá? Imagem bem sem foco. Ah, mas abrir uma melhor, né? Open. Uma outra imagem aqui. Oh, essa aqui é legal, hein? Abre essa aqui, ó. Bacana. Abrir. Pronto. O que eu tenho que fazer? Bom, posicionar aqui os cursores, né? E as áreas. Então eu tenho aqui um cara, que é nosso alvo. Eu posso ter aqui o adjacente, que é a temperatura adjacente. Pô, mas eu tenho duas anomalias térmicas aqui, né? Posso criar mais um ponto, mesmo com essa tabela aqui desse, que só tem um A1 aqui? Sim, posso. Por exemplo, colocar um retângulo agora aqui, ó. Retângulo, a área 238. Ok? E aí, eu vou escrever local. Fica aqui local. Qual que é o local? Sei lá. Estrutura 1, 2, 3, 5. Tá? 75 graus. Já preencheu automático aqui, 75, a data, muito crítico, já estava muito crítico. Mas você vê que não atualizou, né? Nosso histograma aqui, ó. Nosso 3D, desculpa. Vamos atualizar aqui. Ok, atualizou. Posso dar uma melhorada na imagem? Devo. Scala Settings. Dei uma melhoradinha aqui na imagem. Ok? Fechei. Tá? Aí, já fiz o meu relatório. Já é isso. Tá? Inclusive, a seta quase deu certo aqui, ó. Anterior. Tudo bem. Beleza? E agora, o que eu vou fazer? Existem duas possibilidades. Primeira possibilidade, vai em File. Aí você vai exportar para o Word. Tudo isso aqui vai virar o Word. E você ainda pode escrever no Word, juntar outro parte do documento, né? Colocar lá o rodapé, por exemplo, o cabeçalho. Mas no Word, quando você sai dessa configuração para a configuração do Word, às vezes, dependendo do que você tem de parâmetro no seu Word, ele não bate o posicionamento de tabela, às vezes fica um pouquinho fora. Aí você tem que ficar reposicionando. O que é melhor? Esquece o Word, faz tudo aqui, tá? E vem aqui, ó, imprimir. Quero imprimir isso aqui. Quero imprimir como que eu quero imprimir? Na impressora? Não, eu quero imprimir num PDF. Venho aqui e vou colocar aqui o nome. Vamos colocar o nome aqui de treinamento doc, por exemplo. Salvei, tá? Já foi, tá? Já posso pegar um outro cara, uma outra imagem termográfica e ir trabalhando, né? E fazendo as páginas do relatório. Tenho 10 imagens termográficas, eu vou fazer dessa maneira. Ou, o que eu posso fazer? Adicionar páginas aqui. Tá? Como é que eu adiciono a página? Puxa, eu tenho que fazer tudo de novo numa nova página. Eu dei mais uma página aqui. Aqui, ó. Adicionar a página. Tá? Ele vai ficar tudo em branco. Tá? O que você tem que fazer? Simplesmente você vai copiar tudo isso daqui e colar na outra página. Tá? Então, vou colocar aqui. Tá aqui, ó, tá em branco. Tá? Veio antes. Como é que eu faço? Eu copio. Como é que eu copio? Vem aqui na setinha para selecionar. Faço aqui, ó, copiar.
Tá? Venho na página em branco aqui e colo. Eu posso ter uma imagem em cada página. A página 1, página 2 e assim por diante. Tá bom? Muito bem. Opa, tá ruim essa imagem aqui. Aí você vai ajustando, né, uma por uma. Quando você salvar lá em PDF, você imprime em PDF, você vai ter todas as páginas num documento único. Então vamos ver aqui como é que ficou o nosso PDF. Treinamento doc. Tá aqui, ó. Nosso relatório aqui de termografia. Beleza? Agora nós vamos para a segunda etapa, que é um relatório mais elaborado. Eu vou mostrar para vocês um relatório. Aqui já foi a coisa mais simples, só para fazer o treinamento do software e das ferramentas do software. Ok, então vamos dar sequência ao treinamento e agora nós vamos mostrar um relatório um pouquinho mais elaborado, alguns exemplos, né, de relatório com mais detalhes, utilizando aqui o software do termovisor Rotec HT8. Vamos usar esse exemplo aqui. Então, nesse exemplo, eu tenho relatório número, tá? O número aí, você tem uma sequência, né, de serviço, o status desse cara aqui, se é crítico, se é urgente, tem que fazer manutenção, e a criticidade dele. A criticidade, eu posso colocar o número, eu posso simplesmente fazer um tipo semáforo. Para que isso daqui? A hora que o cliente pega o relatório, ele já identifica, fala, olha, esse teu relatório número tal aqui está me falando que eu tenho que fazer uma manutenção urgente. Tá? Aonde que eu tenho que fazer essa manutenção urgente? Vai estar aqui todos os dados, né? Então, o cliente, vem com o cliente aqui, OS, pedido, né? Pedido de compras, sei lá, pedido de serviço, né? Endereço dessa unidade desse cliente, quem solicitou? Quem solicitou esse serviço, tá? Quem fez esse serviço? Então aqui eu vou até deixar meu nome aqui já, né? Posso até deixar aqui um contato. Um contato telefônico. Né? Quem acompanhou, né? A NR10 obriga, exige, recomenda que você tenha alguém do teu lado fazendo um serviço na área elétrica. Equipamento. Então é um termovisor Rotec HT8, número de série. Mas isso aqui, ó, tá vendo que eu não consigo mexer? Por que eu não consigo mexer aqui? Porque é um campo. Aqui vai ser preenchido automático. Calibração. Calibração aí eu tenho que ver. Bom, foi calibrado em janeiro, né? Só que fora de cor aqui. Janeiro de 2025, por exemplo. Local, onde que é esse local? É a SE, subestação Pindamonhangaba. Né? Componente é o conector da bucha. Estrutura. Estrutura posso colocar uma estrutura mesmo ou eu trafo, por exemplo, trafo 1.
um alimentador, né? Tá? Entrada, por exemplo. Fase azul, fase 1, entende aí como é que fez? Tensão, 138, para ver. Corrente, né? Corrente desse cara, vamos colocar aí 100 amperes. Mas é a carga extremamente importante na análise termográfica. Está 90%. Carga. Temperatura ambiente, umidade, distância, emissividade, temperatura objeto, temperatura similar, temperatura refletida. Isso aí vão ser tudo feito automático pelo software. Máxima temperatura admissível. Máxima temperatura admissível é uma coisa bem antiga no mundo da termografia. Particularmente eu não gosto. Tá? Mas tem cliente que ainda tem essa cultura. Tá? Então, máxima temperatura admissível, eu vou colocar 100 graus. Vai. Tá? Mas tem essa cultura. Bom, aí vamos abrir a imagem lá. É óbvio que não vai ser uma imagem aqui qualquer, né? Não vai bater com a conector da bucha do transformador, é óbvio. Só tá. Ó, olha só, onde é que veio? Uma bucha do transformador, hein? Meu filho, Deus ajuda quem cedo madruga. Ou quem quer a fase azul? Aí eu já não sei, né? Quem quer a fase azul, eu já não sei. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Tem um recurso aqui no software. Estava habilitado e eu tentei arrastar o objeto. Aqui é o objeto de análise aqui, que era a área, não consegui. Existe uma chavinha aqui, um cadeado. Se eu tiver habilitado esse negócio, eu não consigo arrastar nada, tá? Então preciso estar desabilitado para eu poder estar arrastando ele para alguns lugares corretos. Então, tá aqui. Opa, não atualizou. Não vou fazer uma linha aqui que tá. O original tinha linha também, acabei apagando. Vou fazer até diferente essa linha aqui. Dá uma apagada nela aqui. É uma bucha, né? Vai ficar bonita aqui a bucha. Ou pôr no radiador transformador. Como é só um exemplo, não é nada para vocês entenderem como é que funciona. Tá? Então, não atualizou aqui, vamos atualizar. Selecionar aqui, eu quero selecionar isso aqui. Settings, ok, pronto. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Isso aqui a gente já descreveu, né? Indústrias de alimento bom gosto. Nem sei se existe, tá? Né? OS, pedido, solicitante, foi o Zé, tal. Ok. Isso aqui já foi preenchido. Temperatura ambiente, temperatura objeto, 38.4. Tá aqui, ó. Temperatura objeto. Eu coloquei aqui como objeto, esse retângulo, meu objeto alvo. O que me interessa, eu tenho duas comparações, meu objeto alvo e uma referência aqui, ó, a temperatura referência 24. Então, meu objeto alvo aqui está 38, é óbvio que não está no conector, está na bucha, né? Mas só como exemplo. Tá? E aqui o que eu tenho? O que eu tenho aqui embaixo? Eu colei aqui uma tabelinha da norma NEMA, tá? Que é a norma que te dá um norte de como se você faz a análise. Então aqui, ó,
de 1 a 3 graus, sendo um ΔT entre componentes similares. A gente tem aqui o início térmico como investigação. Ou seja, está legal ainda, mas existe uma possibilidade, tá? De 3 a 15 graus em comparação. Opa, vamos fazer uma manutenção. Então, programa manutenção a 15 graus para cima, né? Eu já tenho que fazer uma intervenção imediata, sendo que eu tenho que, antes de fazer a intervenção, eu vou monitorando até chegar a hora de intervir mesmo. Então, se eu for intervir amanhã, ok, mas se for semana que vem, eu vou monitorando diariamente para ver se tem uma elevação drástica da temperatura. Isso é uma possibilidade. A segunda possibilidade é fazer o ΔT em cima da temperatura ambiente. Tá? Qual que é a temperatura ambiente aqui? Ó? Temperatura ambiente 28 graus. Eu estou com 38, então 10 graus de diferença. 10 graus cai aqui, ó, início da normalia térmica. Né? Então, nada, né? nenhuma recomendação. Feito isso, já está resolvido aqui. A ΔT eu posso preencher, aliás, eu tenho que preencher, né? Entre a temperatura ambiente 10 graus, né? E aqui entre o similar das 1,5 graus que ele calculou ali. Ele calculou aqui, ó, 1,5. Então, feito isso, eu já criticidade, posso preencher. Então, voltando aqui na criticidade, podemos colocar aqui um tag verde, né? Status normal, por exemplo. Normal, e o relatório é o 001. Né? Fiz, imprime, PDF, posso colocar o nome aqui que é o nosso Indústria Bom Gosto, né? A página 1, por exemplo. Salvo. Tá? E aí eu vou fazendo, né? Qualquer outra... A maioria das informações já preenchi. Vou abrir outra imagem. Essa aqui mesmo. E aí nós vamos preenchendo. Tá? Infelizmente está sem foco, né? Você sabe que a importância da termografia, né? Aqui a subestação, aqui por exemplo é a linha de distribuição da, né? E aí eu vou preenchendo da mesma forma, salvo, página 2, página 3, mais outra imagem, página 4, e vou criando uma sequência aqui de relatórios. Esse é um dos relatórios, um dos modelos. Vamos fechar ele, salvar alterações, não quero. Vou pegar um outro tipo de modelo. Tem isso aqui, ó, por exemplo. Tipo de inspeção emergencial, rotina, outros, data, solicitante, e-mail solicitante, telefone, endereço, né? Inspetor, tá? Componente, onde que é. Então, mesma pegada. Aí aqui embaixo já tenho, vamos trocar essa imagem aqui, ó. Vou abrir uma outra imagem. O que vai dar aqui? Então, essa aqui, ó, já tem o ΔT, tá? Só que é um software e ele tem aqui, ó, valor de medição da câmera acústica, valor de medição da câmera de corona, valor de medição do ultrassom. Já traz outras informações que a gente consegue inserir. E aqui eu tenho, em função da norma, né, ΔT em relação ao similar, de 1 a 3, média, baixa, alta, né, crítica, acima de 15. Aqui são as prioridades, a criticidade. ΔT em função da temperatura ambiente, mesma coisa. Né?
E aqui eu tenho ele já preenchendo essa tabelinha. Lógico que a criticidade eu que escrevo. A análise sempre é do inspetor. Então esse aqui é um outro tipo de relatório. Tá? Vou abrir mais um aqui para a gente ver. Vou fechar ele. Não quero. Vou abrir mais um. Tá? Então, já as informações de ultrassom, câmera de corona, câmera acústica fica aqui embaixo. Eu tenho aqui algumas observações, né? E é da mesma forma, você tem a tabela aqui, ó. Posso aumentar aqui essa tabela aqui, ó. 14. Pronto. Tá? Tensão, corrente. O que é importante? Importante é valor de carga, tá? Percentual de carga. Isso é muito importante. Tá? Local, né? E componente, que é a fase. Você saber exatamente qual componente ali na imagem termográfica você tem a anomalia térmica. Para quem for fazer a manutenção, a correção, saber exatamente o local. Ok? Tá certo? Então é isso aí. Você vê que é bem fácil de tá trabalhando com esse software. Um software, embora mais antigo, né? Mas é um software que tem muito recurso, um software leve. A câmera excelente. Lembrando que a Rotitech faz locação da câmera, faz a venda dessas câmeras, né? A gente dá todo o treinamento e suporte necessário para os clientes nossos. Nossos é Rotitech da Radartech, tá bom? Forte abraço aí para todo mundo.